Uma das coisas mais irritantes numa língua é as preposições, tipo for, by, up, off. São irritantes porque muitas vezes não têm um equivalente direto com outras línguas. Para não falar nas diferenças subtis que podem ilustrar como I'm at the beach e I'm on the beach. Depois de aprender 11 línguas estrangeiras, eu estou mais sensata e já não perco muito tempo com estas coisas. No entanto, eu sei que vocês, aprendizes de português de Portugal, costumam confundir para e por. Eu vou ajudar, mas deixem lá o por de lado, porque é precisamente colocar as duas proposições no mesmo vídeo que só vos confunde ainda mais. Aposto que já estão de lápis e caderno na mão para tomar notas. Esqueçam. Em vez de usarmos a comparação por vezes útil, hoje vamos focar só na proposição para. Eu vou contar uma história cheia de paras, a abarrotar de paras. Assim vocês focam numa proposição de cada vez. Se pensam que eu vou usar frases soltas, estão muitíssimo enganados. Aqui na Language School a ideia é colocar tudo em contexto. E nada melhor do que vos contar uma história. Mas tenho de vos avisar sobre um pequeno detalhe. É que, como talvez já saibam, eu tento sempre incluir dicas sobre a forma como nós, os portugueses, falamos, para vocês nos perceberem melhor. Por isso mesmo é que eu vou dizer cada frase 2 vezes. E porquê é que eu me vou dar a tal trabalho? Ora bem, para é uma daquelas palavrinhas que costumamos reduzir a um mero para, ou seja, para fica para o fica pró ou pó, para a fica pra ou pá. Já ouviram uma fadista a dizer pro mar com certeza, não? Com o português europeu é super importante vocês verem o mesmo que eu vejo, enquanto que não ouvem aquilo que eu não digo. Eu explico. Ao olharem para o texto e verem para o, estejam atentos para ver se o som destas duas palavras é igual ao que seria expectável de uma língua normal. Aviso já que não vai ser, pelo menos da segunda vez que eu ler a frase. Estão prontos? Espero que sim. Para começar, esta história foi criada especialmente para vocês. É uma história sem grande criatividade, porque a inspiração não me bateu à porta hoje, lamento. Contudo, acho que está satisfatória para vocês conseguirem intuir o uso da preposição para, sem terem de decorar regras gramaticais. Faltam 3 minutos para as 2 da tarde. A Sara está super atrasada. Faltam 3 minutos para as 2 da tarde. A Sara está super atrasada. Ela está a ir para o hospital, mas não vai chegar a horas, é óbvio. Ela está a ir para o hospital, mas não vai chegar a horas, é óbvio. Na verdade, ela está perdida. Já virou para a esquerda 2 vezes seguidas, mas o GPS do carro deixou de funcionar. Já virou para a esquerda 2 vezes seguidas, mas o GPS do carro deixou de funcionar. Para que serve um carro sem GPS? Pensa ela. Para que serve um carro sem GPS? Pensa ela. Ela não sabe o que fazer, então para o carro à beira da estrada para pensar no que fazer. Para é um novo acordo ortográfico. Eu ainda uso o antigo, portanto escrevo para, mas achei importante aqui mostrar como o verbo se pode parecer com a preposição. Ela não sabe o que fazer, então para o carro à beira da estrada para pensar no que fazer. Até que um homem numa mota bate à janela do lugar do morto.
A Sara assusta-se e dá um grito. Mas quando o homem tira o capacete, ela vê que é o Jorge. Toma, este capacete é para ti, diz ele, enfiando um segundo capacete pela janela do carro, agora aberta. Toma, este capacete é para ti. A Sara sai do carro, tranca-o, põe o capacete e sobe para cima da mota. A Sara sai do carro, tranca-o, põe o capacete e sobe para cima da mota. 1 minuto depois do Jorge arrancar, a Sara reconhece finalmente onde está e pergunta: o hospital não é para aquele lado? O hospital não é para aquele lado? Sim, mas não vamos para o hospital. Vamos para a praia, diz ele. Sim, mas não vamos para o hospital. Vamos para a praia, diz ele. E o exame? Pergunta incrédula a Sara. Podes fazer para o mês que vem. Podes fazer para o mês que vem. Não é assim tão importante, responde o Jorge, como se fosse a coisa mais natural do mundo trocar um exame de um curso de medicina por um dia na praia. Mas para mim é importante, diz a Sara com um tom de voz subitamente confiante. Mas para mim é importante. O Jorge percebeu que, de fato, ela queria mesmo fazer o exame naquele dia. Para não perderem mais tempo, deu meia volta com a mota e seguiu rumo ao hospital. Para não perderem mais tempo, pronto, a praia fica para o outro dia, pensa o Jorge com os seus botões. Pronto, a praia fica para o outro dia. E pronto, esta era a história. Pouco interessante, mas era o que tínhamos para hoje. Para terminar, aconselho-vos vivamente a ouvir esta história várias vezes e a repetir, after me, cada frase. Os meus unschoolers acham sempre que se podem esquivar da repetição, mas quando o fazem, dizem-me sempre: Ah, Catarina, percebi muito mais coisas da segunda, terceira, quarta vez que ouvi a tua história maluca. Se querem mais exemplos retirados de conteúdo nativo, vejam este vídeo que parece ser sobre a Netflix, mas na verdade é para vos fazer ver o potencial do YouTube e das suas legendas. As dicas lá são preciosas. E agora eu pergunto, faço um vídeo à parte sobre a preposição por? Contem-me nos comentários. Façam ouvir a vossa opinião, porque aqui neste canal a vossa voz em português é muito importante.